Amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Saudações, sou o professor Rafael Queiroz. Enfim, o que dizer da inelegibilidade de Bolsonaro? É o que falaremos nesse vídeo aqui de hoje. Bom, pessoal, eu já tive a oportunidade aqui de conversar com vocês sobre o que penso de tudo isso que vem acontecendo no Brasil no que tange ao ativismo judiciário, né? Então, enquanto a esquerda está aí preocupada com uma ameaça nazista, fascista, bolsonarista e o caramba quatro, e a direita preocupada com a ameaça comunista, socialista, enfim, seja lá o que for, o que vai realmente se tornando cada vez mais ameaçador no Brasil é o poder judiciário, né? É a jurisprocracia. Então, eu vi esses dias aí o tal do Paulo Giraldelli, né, que é um imbecil, né? Ele até fala coisas positivas aqui e ali, mas é um imbecil no geral, né, comemorando, né, a cassação do Bolsonaro. Puxa, o Bolsonaro está inelegível aí até 2030. Aí fui descobrir que essa ação foi movida pelo PDT, pelo Ciro Gomes, né? Que através dessa ação mostrou-se um imbecil também. Embora ele tenha acertos aqui e ali, né? Acho que no que tange ao enfrentamento do bolsonarismo foi muito burro. Por isso que teve só 3% de votos, né? E o que eu quero dizer aqui com isso? Eu quero dizer o seguinte, que não é o Bolsonaro que saiu perdendo, né? Da mesma forma que quando o Lula foi lá condenado pela Lava Jato, né, e depois anularam essas condenações, né, não foi o Lula que saiu perdendo, o PT que saiu perdendo, foi o Brasil, né? Porque o Lula preso, o Bolsonaro inelegível, isso aí não muda nada, né? A estrutura social do Brasil continua a mesma, a econômica, né, a estrutura política continua a mesma, né? Ou seja, não temos representação séria na política, né? O que nós temos aí é uma oligarquia que representa lobbies financeiros. Isso não muda com Bolsonaro inelegível, nem com Lula preso. No campo econômico, nós continuamos a ter um país cada vez mais dependente de commodities, né, um país subalterno. E no campo social, a desigualdade rampante, né, problemas de segurança, educação, saúde, que não se resolvem. E você pode prender o Lula, pode prender o Bolsonaro, pode tornar ele inelegível o Lula, tornar ele inelegível o Bolsonaro, que não vai mudar nada. E aí o gado de esquerda e o gado de direita comemorando, né? Ou torcendo por essas coisas, né? Então, a esquerda querendo ver o Bolsonaro na papuda, né? E a direita sonhando, quem sabe aí, com a volta do Bolsonaro, né? Para limpar o país do PT, etc. E tudo muda para tudo continuar igual, né? A verdade é essa. Então só os idiotas comemoram isso daí, vendo isso daí, uma mudança no país. Não é mudança de nada, pelo contrário, é até uma piora. Por quê? O que aconteceu ali no TSE, né, esse julgamento do Bolsonaro, vou explicar aqui para vocês. Na época da eleição da Dilma, a chapa Dilma Temer, o PSDB ele entrou com uma ação no TSE para caçar a chapa, tá? E essa ação depois ela foi arquivada pelo TSE. Por quê? O PSDB, autor da ação, ele começou a utilizar depoimentos de executivos da Odebrecht que tinham sido dados depois, né, da ação ter iniciado, né, para comprovar ali corrupção ativa, né, da Dilma, do Temer. Então tinha que ser caçada a chapa por causa disso. Então é como, por exemplo, você um promotor de justiça, e você abre uma denúncia, você encaminha uma denúncia contra uma pessoa que cometeu um roubo, né, no dia 10 de maio de, sei lá, 2020. Aí no dia 1 de janeiro de 2022, esse cara comete outro roubo. Aí você, o que você faz? Você pega esse roubo de 2022 e você insere na ação de 2020. Só que não tem relação entre uma coisa e outra. Você insere um roubo de 2022 para provar o de 2020. Basicamente o que foi feito agora, no caso
da ação de inelegibilidade do Bolsonaro foi isso. Eles incluíram uma minuta do golpe, de um suposto golpe que seria dado, né, pelo Bolsonaro, para provar que, olha, tá vendo? Toda a alegação da ação de que, né, teve abuso de poder político, de que falar que as urnas não eram seguras era justamente para passar por cima, né, do processo eleitoral e usar a força para continuar no poder. Foi isso que foi feito. Então, o que o TSE proibiu na época, né, da chapa Dilma Temer, na ação contra a chapa Dilma Temer, ele permitiu agora o uso de um documento sem nenhuma relação com o fato, né, porque o que estava sendo julgado ali era o seguinte: o encontro do Bolsonaro com o embaixador transmitido pela TV Brasil, pelas redes sociais, abuso de poder político porque ele é presidente, na qualidade de presidente ele falou das urnas inseguras, né, e tentou, vamos dizer assim, o argumento da acusação, né, utilizar o seu prestígio como presidente da República para tentar encaminhar um discurso, uma narrativa de que estava tendo manipulação nas eleições, ia ter fraude e, portanto, favorecendo a sua candidatura, favorecendo a sua propositura eleitoral, tá? Usando, inclusive, né, a TV estatal para transmitir, vamos dizer assim, um discurso, uma narrativa eleitoral. E aí pegaram uma minuta de golpe, porque não, uma minuta de golpe que não tem assinatura, né? E que é muito similar ao que aconteceu nessa ação aí, contra a Dilma Temer. Quer dizer, é um fato a posteriori para provar um fato anterior, né? Para provar um acontecimento, uma intenção, né, em torno de um acontecimento anterior. Enfim, o que a gente viu já era esperado, né? O Bolsonaro sendo cassado, né, com votos de ministros do STF, né, que tiveram entreveros com o Bolsonaro. Quer dizer, além dessa questão toda aqui que eu falei, né, de uma mudança, né, de um parecer do TSE, recente, inclusive, tem a questão também de que você não teve imparcialidade, né, os juízes que estavam ali eram interessados diretos no processo, interessados em condenar o Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro é inocente, eu concordo com essa questão aí das urnas fraudadas ou não fraudadas, etc. Isso aí não vem ao caso, eu não estou entrando nesse mérito, tá? Não estou fazendo do Bolsonaro aqui uma vítima, puxa, coitadinho, né? Sofreu um processo, um homem puro, íntegro. Vocês sabem, quem me conhece sabe o que eu penso do Bolsonaro. É um lixo, né, politicamente falando, né? Ele é um patriota dos Estados Unidos, né? O cara que entregou a base de Alcântara, a melhor base de lançamento de satélite do mundo, nossa, para os americanos. Quando era deputado gritou, foi contra isso, porque o PT queria entregar. E entregou para a Ucrânia. Agora, como presidente, fez a mesma coisa que ele criticava no PT. Entregou também, pior, para os americanos, né? Agora, para retomar, vai ser difícil. Enfim, então não estou entrando nesse mérito. Se o Bolsonaro é bom, se o Bolsonaro presta, né, se ele é justo, íntegro. Estou entrando no mérito técnico, né? O julgamento feito pelo TSE foi político. Assim como o julgamento do Lula foi político. O crime do Lula não foi corrupção ativa. Você pega os autos e você vê que é tráfico de influência. Não se tratou de corrupção ativa, mas criaram, né, o tipo, né, colocaram como tipo penal corrupção ativa, para ele pegar uma pena mais alta e ficar fora das eleições. E agora a mesma coisa, né? Pegaram essa minuta aí do golpe para tirar o Bolsonaro da jogada. Tá? E aí, assim, o pessoal da direita diz defender democracia, não, porque o PT é uma ameaça à democracia, eles vão fechar o regime e tal. Eles defendem essas coisas quando feitas contra o Lula, né? Essas ilegalidades, essas irregularidades processuais eles defendem, tá? Mas eles dizem que são a favor do Estado de Direito, democracia. O que é democracia? É você concorrer com o teu maior adversário, você ganhar no voto dele. É isso que é democracia. O teu adversário tem direito de ir lá, disputar contigo, né, para ver quem ganha, pô. Agora a mesma coisa, gente do PT comemorando, né, esse Giraldelli, entre outros,
que, olha, Bolsonaro tá fora, né? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né, comemorando no Twitter, Bolsonaro fora. Aí eu cheguei até a comentar lá no Twitter dela, ele tem que estar fora porque senão ele pode voltar em 2026. Vocês estão fazendo um governo tão fraco, né, que o cara mesmo sendo ruim ele pode voltar. Né? Então, quer dizer, virou um bang-bang no Brasil, né, em que ninguém respeita mais Estado de Direito, democracia. A democracia virou realmente um flatus vocis, né? Um peido vocal, não significa mais nada, é uma palavra vazia. Quer dizer, democracia é aquilo que o Milor Fernandes dizia, né? Para esse pessoal. Para esse pessoal é isso. Democracia é quando eu estou no poder, quando eu estou fora, aí é ditadura. Então, assim, para a direita e esquerda, né, democracia é uma palavra sem sentido. Eles apoiam todo tipo de estupro da Constituição quando se trata de atingir o opositor. Tá? E essa briga toda de esquerda e direita, um entrando com ação contra Bolsonaro, outro entrando com ação contra Lula, no fim das contas, está trazendo o quê? O trator do judiciário sobre o país. Quer dizer, o judiciário, eu acho que esse julgamento, né, ali do TSE, ele enterrou de vez qualquer possibilidade de você dizer assim, ainda existe sistema judiciário no Brasil. Acabou. Não tem mais um sistema de justiça no Brasil. O que tem é um sistema de injustiça, em que os julgamentos se tornaram políticos. Né? Um tribunal de exceção. Os tribunais superiores viraram tribunais de exceção. Porque o caso da Lava Jato ali foi a primeira instância, segunda instância. Agora não, esse caso é num tribunal superior, pô. É num tribunal superior. Né? Então não existe mais justiça no Brasil. Quem está mandando no país é o judiciário. A lei é o que o judiciário disse, não o que está escrito. Né? E, ou seja, vale a conveniência de momento. Então, se for conveniente deixar o Lula de fora do pleito, a gente deixa. Se for conveniente colocá-lo de volta, a gente coloca. Se for conveniente tirar o Bolsonaro, a gente tira. Tá assim agora o país. O judiciário ele virou uma espécie de curadoria, né, do país. O que é o curador? O curador é aquele sujeito que tutela, né, que cuida de uma criança ali, de um jovem que não tem capacidade mental para se conduzir. E é esse pessoal que fala de defesa da democracia. Defesa da democracia, o cacete. Desculpa a expressão, mas é isso. Eles não defendem democracia coisa nenhuma. Porque democracia é o seguinte, é a crença de que o povo é quem tutela. O povo não precisa ser tutelado, é ele que tutela o poder, ele que tutela, né, as autoridades. Na democracia, a questão ela se inverte. Né? Por exemplo, lá no absolutismo monárquico, o rei tutelava o povo. Na democracia passa a ser o contrário, o povo passa a tutelar as autoridades. As autoridades têm que cumprir, né, aquilo que foi pactuado, né, com o povo. Né? Aquilo que é a vontade do povo. Né? Não, o judiciário ele age dizendo que defende a democracia, mas, né, tutelando o povo, ou seja, dizendo em quem que o povo pode votar, em quem que o povo não pode votar, quem que pode participar de um pleito, quem não pode. Tá? Isso é muito grave, porque isso mostra que não tem democracia no Brasil, que tem a juristocracia. Quem defende que quem vai ser eleito ou quem não vai ser eleito, quem pode ser candidato, quem não pode, é a justiça. Alguns até poderiam dizer, não, olha, é importante ter um TSE, é importante ter uma justiça eleitoral, porque também não pode ser a lei da selva, né? A eleição tem que ter uma regra. Beleza, tá bom, eu até concordo, tem uma lei eleitoral para isso, né? Mas assim, a intervenção da justiça eleitoral, se existir, e tem que existir, óbvio, tá bom? A gente até concorda com isso, ela tem que ser a mínima possível. A mínima possível, para não afetar, né, o escrutínio, o sufrágio popular. Porque no momento que você tira o maior concorrente do Lula, né, da jogada, né, o que estão querendo com isso? Se não interferir de forma direta, né, e profunda no processo eleitoral próximo que vai ter aí. Não estou falando de processo eleitoral para presidente, para prefeito. Né? Isso vai afetar tudo. Ou não? Ou será que eu estou mentindo? Né? Então esse é o grande problema.
Né, nós já, depois dessa decisão, sinceramente, cheguei à conclusão que não temos mais sistema judiciário no Brasil. Né, acabou. Talvez você tenha ali um julgamento justo em alguns casos, em algumas instâncias, mas nos tribunais superiores, esquece. O negócio colapsou de vez. Né? E isso é muito perigoso, porque é insegurança jurídica total. Né? A gente não sabe mais o que sai de um julgamento, a gente não tem mais ideia do que pode acontecer. Né? Qualquer coisa é crime no Brasil hoje. Né? Qualquer coisa, ou se não é crime, pode ser considerado crime. Quer dizer, o judiciário tem a autonomia para ampliar o significado da lei, mudar a jurisprudência. Né? Quer dizer, uma jurisprudência recente, da chapa aí Dilma Temer, modificada. Né? Quer dizer, um parecer que estava sentado, de repente muda tudo. E quem garante que daqui a pouco não pode mudar tudo de novo, né? A gente não sabe. Então, pessoal, é o que eu tinha para falar sobre inelegibilidade do Bolsonaro. Era isso. Né? E aqui exponho também, para finalizar, a hipocrisia dos petistas. Porque na época que o Lula ficou fora, as eleições diziam, eleição sem Lula é fraude. Né? Enfim, agora, eleição sem Bolsonaro. Aí pode, né? Olha, eu vou te falar. Esse pessoal tem que ser tratado realmente na base do xingamento. Porque não dá para tratar de forma civilizada quem não é civilizado. Desculpa. Dias atrás também eu vi o seguinte, né? Que, assim, essa polêmica aí do Lula falando sobre Venezuela e tal. Quer dizer, o Lula, né, ele disse que eleição, democracia é relativa, né? E que na Venezuela tem eleições. Então é um país democrático que tem eleições. Porém, aí o pessoal lá da Globo News, né, começou a dizer assim, não, mas peraí, as eleições na Venezuela são fraudadas. Porque eles mandam prender opositores, né, etc. A gente sabe o que está acontecendo na Venezuela. Beleza. Aí aqui no Brasil, né, se alguém questionar as urnas, eu não questiono, sinceramente, eu não compartilho dessa opinião. Né? Quem me conhece sabe. Mas tá, se o cara questionar a urna, ele é criminoso? Então, quer dizer, né, na Venezuela, né, ter eleições não garante democracia. Né? Aí eles criticaram a posição do Lula dizendo isso. Agora, no Brasil, quem questionar a validade das eleições, né, a lisura das eleições, não, aí não pode, aí é crime contra a democracia. Ora, vão a merda, né, desculpa. Não tem como, né. Então é esse o nível do debate público no Brasil, é uma palhaçada. É uma palhaçada da qual nós só vamos sair se sairmos dessa lógica de direita e esquerda. Eu tenho falado isso aqui, nós temos de montar uma alternativa nacional. Se não for eu, se eu morrer, se eu vier morrer, porque também não vou ficar aqui para sempre, né? Alguém tem que fazer isso, a gente está jogando em semente. Né? Pelo amor de Deus, vocês aí que acompanham o canal, né? Será que não tem ninguém aqui nesse canal com condições, com meios? Não precisa ser rico não, meios, conhecimento, né? Contato, para levantar uma alternativa dessa, gente. Vamos conversar com outras pessoas, claro, vamos trazer outras pessoas para dentro dessa alternativa. A gente precisa juntar o máximo de pessoas, lógico, mas tem que alguém tem que começar a financiar isso. Né? Se não com o próprio dinheiro, tentar levantar, né, apoio, pessoas que tenham contatos, né, é fundamental, senão nós vamos ser esmagados. Nós vamos ser esmagados por esse sistema, nós estamos sob risco. A gente vai ficar aqui olhando isso acontecer sem fazer nada. Eu não tenho meios materiais, o que eu tenho é a palavra, então eu estou tentando aqui com a minha palavra, né, alertar, para ver se gera conscientização e gera ação. Né? Mas os senhores que têm e-mails, por favor, façam algo. Porque se nós não fizermos, nós seremos esmagados. Essa é uma realidade.
que nós estamos vendo aí, que acontece com homens que foram presidente da República. São vítimas de abuso judicial, de erro judicial crasso, né? E etc. Julgamentos políticos, tribunais de exceção, etc. Se eles foram vítimas disso, imagina nós, que somos meros cidadãos, né? Sem poder nenhum. Então, era esse o recado que eu tinha para dar. Um abraço, até a próxima.